Olá, a pandemia não está fácil para ninguém. Os artistas não estão podendo se apresentar ao vivo e nem fazer gravações em estúdio por causa da quarentena. A deputada Lídice da Mata apresentou uma proposta de um auxílio emergencial para esses profissionais. Nós vamos conversar com ela para entender melhor como é a ideia. Como vai, deputada? Tudo bem? Eu queria pedir para a senhora explicar o que seria esse auxílio emergencial, como é que ele seria pago, deputada? Olha, na verdade, esse auxílio, o que eu propus, é um auxílio de todas as atividades que têm origem, todas as atividades que sejam transmitidas pela televisão. Uma coisa como Netflix, um streaming, um filme que passe na TV Senado, na TV Câmara, na Rede Globo, na Rede Record, tudo isso seja retirado, 2% do que isso tem de lucratividade para aquele meio de comunicação, rádio também, e seja distribuído entre os técnicos, entre os atores que participam daquele trabalho. Se é um filme, geralmente tem uma trilha musical, e assim por diante. Né? Então, essa é uma ideia. Mas, além dessa ideia, nós estamos trabalhando no projeto, que foi o projeto da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, que é o projeto 1075, que é assinado por todos nós, membros da comissão, liderados pela deputada Benedita da Silva. Esse projeto será relatado pela deputada Jandira Fegali, que incorporou mais 5 projetos a ele, que são projetos que dizem respeito a uma renda básica para o setor cultural do Brasil. Ou seja, todas as linguagens culturais que hoje estão passando necessidade, o artista, o músico. Então, por exemplo, eu acabei de falar há pouco com Jandira nessa negociação, nós estamos debatendo com gestores do país inteiro, secretários de cultura dos estados, dos municípios, com representantes também de diversas categorias de profissionais da cultura, para ver de que maneira o Brasil pode responder agora, dando a estes profissionais que estão sendo essenciais nas nossas vidas em plena pandemia, para que nós possamos lhe garantir uma renda básica. Deputada Lídice, a proposta do projeto de lei do auxílio emergencial, ela está baseada num pagamento em cima do faturamento, né, das TVs, dos streamings. Essa da renda básica seria, de onde viriam os recursos? Viriam do governo? Os recursos viriam de diversas fontes. Uma das fontes que foi pensada pela Jandira nesse relatório é 3% da loteria esportiva, e há também uma busca no próprio orçamento da União, no Fundo Cultural, no Fundo Nacional de Cultura, onde lá está registrado também recursos que não foram gastos e que permanecem no fundo e que só podem ser gastos para este fim, e que nós pudéssemos, para o fim do apoio à cultura, que nós pudéssemos utilizá-lo para a renda básica. E como seria feito? Provavelmente descentralizando para estados e municípios realizarem essa tarefa. Então, é um projeto que deve ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados e que nós pretendemos que haja uma grande mobilização em todos os estados para que seja aprovado, obviamente, numa negociação com o governo. Nós não podemos deixar a cultura morrer no Brasil. Nós não podemos deixar os forrozeiros, aqueles que fazem a cultura popular desse país. O forró, ele tem um impacto na economia nordestina imenso. E nós precisamos garantir que essas pequenas trios de forró, de raiz, que se programam o ano inteiro para fazer esta festa no meio do ano e que já tem o São João cancelado praticamente no Nordeste inteiro, que ele fique sem ter sequer uma renda básica para se alimentar. Né? Então, é muito importante que nós possamos fazer isso em defesa da cultura nacional. Deputada Lídice da Mata, essa renda básica seria num valor semelhante ao auxílio de R$600 que o governo está dando? Como é que os senhores estão imaginando? Nós pretendíamos uma
nós pretendíamos uma renda um pouco maior, já que o número de pessoas é menor do que o número de pessoas atendidas pelo cadastro único. Então, a ideia era de que nós pudéssemos ter pelo menos um salário mínimo. Mas isso nós temos que negociar efetivamente com o governo. Deputada Lídice da Mata, essas pessoas de quem a senhora está falando não são apenas os artistas, a senhora está falando da cadeia inteira, dos técnicos, todas as pessoas que trabalham em torno da arte, né? Inclusive eu fiz uma emenda ao projeto para que a deputada Jandira pudesse levar em conta, justamente para atender aos técnicos, os técnicos de audiovisual, o iluminador, o diretor de cena, o diretor de fotografia, enfim, as pessoas que trabalham no estúdio, né, e que não estão alcançadas nem pela renda básica, porque eles não são MEI, a lei do audiovisual e a Ancine os obrigou a sair da condição de MEI para CNPJ, ou seja, para microempresário, e agora eles não são atendidos por nenhuma lei que beneficie esses segmentos. Não é? Por isso mesmo, eu pretendo que a nossa relatora, Jandira Fegali, ela possa incorporar a minha emenda que garanta uma renda básica para esses técnicos de audiovisual em todo o país. Deputada Lídice, uma outra pergunta. Nesse caso, o projeto da renda básica, ele seria prioritário em relação ao projeto do auxílio pago com o faturamento das empresas? Do ponto de vista da tramitação na Câmara, ele é, porque este já está pronto, já tem 5 projetos que são adensados a eles, acoplado a ele, que já tem relatoria. O meu projeto é recente, ele entrou e ainda vai ganhar toda essa trajetória. Ele não se conflita com esse. Na medida em que haja uma renda básica, nós, então, ainda poderemos ter esse outro projeto que destacará aqueles que participaram de forma especial naquelas obras que estão sendo veiculadas pelos meios de comunicação, né? Então, não há contradição entre um e o outro. O outro projeto, esse projeto que Jandira está relatando, ela sistematiza, ela une 5 outros projetos, então ela trata de diversas coisas. Ela deve tratar da renda básica para todas as linguagens da cultura brasileira, deve tratar também de garantir um auxílio fixo para os espaços culturais, o que são isso? Os pontos de cultura, um cineclube, um cinema, uma casa de espetáculo, que receberia R$10.000 por mês para manter esse espaço, que muitos deles são pequenas produtoras, pequenas empresas que mantêm e que têm que pagar aluguel, têm que pagar luz, têm que pagar todo o espaço, e eles não fechariam neste momento de pandemia. Além disso, trata também de abrir um edital, a busca de abrir um edital de 600 milhões para incluir uma produção de todos os artistas do Brasil via a descentralização de estados e municípios. Esse é um debate sobre isso, mas também suspender os tributos federais sobre essas produtoras, essas microempresas, com exceção do Condecine, que é essencial para o setor do audiovisual, e outras ações que visam a promoção, na verdade, a manutenção da atividade em novas formas, como, por exemplo, os governos estaduais e municipais podem antecipar compras de ingresso para um determinado espetáculo que já estava sendo programado e que foi interrompido, pode comprar livros e que possa distribuir depois para escolas de segundo grau, ou para bibliotecas e assim por diante. Então, o projeto busca fazer uma proteção ao conjunto do setor
cultural e, portanto, em diversas áreas, com diversas ações e não apenas a ação da renda básica. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, sobre os projetos e as propostas para apoiar o setor artístico durante a pandemia do coronavírus. Até a próxima.